O que é notícia? Não há nada mais desafiador para um jornalista do que responder aquela que parece a mais óbvia das perguntas. O que é notícia? Bom jornalista é o profissional que, com curiosidade, sensibilidade e experiência, desenvolve um faro aguçado para identificar o veio da notícia, como o garimpeiro que encontra uma pepita de ouro numa montanha de pedregulho. Essa é uma habilidade preciosa e nem sempre dominada pela maioria das pessoas que compõem uma redação. Tem gente que leva anos para separar o joio do trigo. Tem gente que irá se aposentar sem saber diferenciar um fato comum de algo a ser noticiado. Creia, isso não é exagero da minha parte. O significado de notícia, segundo o dicionário, é informação acerca da condição ou do estado de algo ou de alguém. Informação sobre assunto ou acontecimento de interesse público difundida pelos meios de comunicação. Relato de um acontecimento feito por um jornalista ou a maneira de um jornalista. No prólogo do meu livro, eu defino notícia como o fato fora da curva. Há um aforismo datado do fim do século XIX que me parece interessante também para entender o conceito sugerido neste capítulo. O homem mordeu o cachorro. Isso é notícia. O cachorro mordeu o homem. Não, isso não. Naturalmente, não se pode ser demasiadamente simplista para discorrer sobre a vastidão do conceito de notícia. Porém, o aforismo, cuja autoria é deveras controversa, nos ajuda a começar a entender o princípio básico da produção jornalística. Há também um ditado que ilustra a diferença entre o fato comum e o acontecimento que merece ser noticiado. Veja, você nunca lerá algo sobre um avião que não caiu. Até agora tudo parece muito óbvio, e é. A questão se torna mais delicada quando a notícia brinca de se esconder atrás do fato. Vamos a um exemplo que aconteceu comigo durante uma viagem à Rússia. Essa é uma história que eu não me canso de contar. Em 2009, o repórter cinematográfico Jean Ribeiro e eu viajamos para Moscou com a missão de gravar uma série de matérias para o Jornal da Record. Uma das reportagens era sobre estudantes brasileiros que haviam se mudado para a capital russa, onde o preço da faculdade de medicina é menor, acredite, é menor do que nas universidades do nosso país. Em si, essa informação, um fato fora da curva, já era uma notícia relevante. Chegando ao alojamento da Academia Médica de Moscou, uma descoberta inesperada nos fez enxergar uma história ainda maior do que a inicialmente proposta pela pauta. Entre os 5 alunos que entrevistamos estava a goiana Patrícia Maria da Silva, filha de um lavrador e de uma costureira, moradores da pequena Itaguaru. Na infância, em decorrência de problemas congênitos da visão, Patrícia chegou a ser impedida de frequentar a escola. Ainda assim, a menina criada na roça não abdicou de seu sonho. Ao concluir o ensino médio, a jovem descobriu uma maneira de entrar para a faculdade, mudando-se para a Rússia. A cidade inteira se cotizou para apoiá-la. Comerciantes organizaram um bingo que rendeu uma novilha para o ganhador. Em Goiânia, a capital do estado, voluntários contribuíram com doações mensais via pagamento de boleto bancário. Dessa forma, Patrícia viajou para Moscou, onde passou 8 meses estudando russo. Ter domínio da língua era a condição sine qua non para seguir na academia médica. Agora parece menos óbvio do que antes, não? O mais belo da notícia estava caprichosamente oculto. Era preciso garimpar as histórias de cada estudante para encontrar a pepita de ouro. O exemplo de Patrícia é notoriamente de interesse público. Sua história tem um poder inspirador sem tamanho. Daí temos uma informação relevante que merece ganhar o status de notícia, segundo a definição clássica do dicionário transcrita acima. Entretanto, o jornalista tem que saber fazer a distinção entre 2 conceitos aparentemente semelhantes: o fato de interesse público, o fato de interesse do público. Nem tudo que é de interesse do público é de fato de interesse público. A fofoca, por exemplo, é uma informação realmente que atrai as pessoas, e não só no Brasil. Mas qual interesse público legítimo existe em sua publicação? Veja o caso dos tabloides sensacionalistas britânicos que se debruçam sobre a intimidade da realeza. Em 2018, o The Sun, do bilionário Rupert Murdoch, tinha maior circulação do que o respeitadíssimo The Guardian, de acordo com dados organizados pela Public Audience Measurement Company.
Produtos com a marca The Sun, 29,5 milhões de pessoas acessadas ao mês. E produtos com a marca The Guardian, 23,5 milhões de pessoas acessadas no mesmo período. No critério credibilidade, o The Guardian se mantém inabalável. 9 entre 10 leitores de sua versão impressa acreditam em seu conteúdo e 99% dos assinantes ouvidos consideram bem aplicado o tempo gasto com sua leitura. Em suma, há espaço para todo tipo de conteúdo, seja ou não de interesse público. Nesse caso, separar a pepita do pedregulho é de suma importância para quem lê e especialmente para quem se dispõe a produzir. No próximo capítulo, não basta encontrar a notícia por trás do fato, é preciso saber contá-la. Até lá!